Olá, este é o Conexão. Evasão escolar, geração neném, reprovação, diminuição no número de matrículas. Os dados do Censo Escolar 2017, divulgados pelo Ministério da Educação no fim de janeiro, trazem grandes desafios para o ensino no país. A taxa de evasão chegou a 11,2% entre os jovens de 15 a 17 anos. Hoje, cerca de 2 milhões de pessoas nesta faixa etária estão sem estudar. Nós vamos analisar alguns dados do censo com a Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, com o Ocimar Alavarce, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e com a Marieta de Moraes Ferreira, que é coordenadora da FGV Ensino Médio e professora titular da UFRJ. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria de começar falando sobre essa questão do número de matrículas do ensino médio, que caiu aí cerca de 2,5%. Cláudia, por que será que esse número de matrículas diminuiu, caiu? Em primeiro lugar, eu levei um susto quando vi que caiu e fiquei preocupada se isso significava um desinteresse em estudar, em cursar o ensino médio. Há uma explicação, porém, com a melhoria no fluxo, ou seja, mais alunos estão passando de ano, nós não estamos segurando tanta gente na estrutura. Mesmo assim, há um ponto de atenção, porque a taxa de fecundidade da mulher que caiu, ou seja, a transição demográfica que vem diminuindo alunos nos anos iniciais do ensino fundamental, ainda não chegou no ensino médio. Então, temos que prestar atenção para ver se isso não está relacionado a abandono ou desinteresse por continuar estudando. Essa ligação aí que você fez é importante até para a próxima pergunta que eu vou passar para a Marieta. A taxa de evasão, né, que é o que você está se referindo, é de 11,2% nesses alunos aí que chegam até, que vão entrar no ensino médio. Esse aluno, ele não está assim, ele não tem interesse, o que é ensinado na escola não chama a atenção? Eu acho que tem um problema maior, quer dizer, um problema social. Acho que o momento que o Brasil vive de crise, acho que é um momento que dificulta a permanência dos alunos nas escolas. E acho que tem uma situação específica das escolas, da forma de ensino, que é pouco atraente para os alunos. A maioria das escolas tem poucos recursos. Na verdade, os alunos hoje estão muito interessados em pesquisar, em ver as coisas através da internet, através dos aplicativos. E eu acho que nós, até me coloco nessa condição, professores, estamos pouco atualizados, temos pouca inovação para atender essas demandas que são crescentes na forma de estudar, na forma de aprender, na forma de apresentar os problemas. Entendi. Agora, falando agora sobre um outro aspecto, Ocimar, o governo até comemorou o aumento, né, de 22% no número de matrículas no ensino médio integral. A gente tem dados que mostrem para nós qual é a qualidade desse ensino médio? É um número a se comemorar? Bom, evidentemente que é melhor que mais jovens estejam mais tempo na escola, no entanto, nós ainda carecemos de pesquisas que possam qualificar como esse tempo é utilizado. Pesquisas que eu tenho conduzido mostram, por exemplo, que há redes em que as escolas controlam esse currículo, esse tempo, tentando acompanhar esses estudantes e melhorar o seu aproveitamento. Há, contudo, redes que simplesmente aumentam o tempo das crianças na escola sem nenhum tipo de controle, com uma diversidade de atividades debaixo desse rótulo educação integral. Então, eu diria que é necessário, então, qualificarmos o próprio entendimento, né, do que seja essa expansão da jornada. É melhor que se expanda, mas não sob quaisquer condições. Entendi. Então, ainda hoje a gente não consegue saber exatamente o que esse aluno está fazendo lá dentro da escola, e até saber se a solução é só aumentar o tempo dele dentro da escola, né? Porque há redes, por exemplo, que essa expansão, ou no ensino médio ou no ensino fundamental, ela tem sido produzida no sentido de ampliar aquilo que a escola vinha fazendo, com todos os questionamentos que a isso se possa fazer, mas mantém um controle da escola sobre o currículo, tentando, inclusive, diversificar as atividades. Mas há outras redes que, por exemplo, estabelecem no chamado contraturno outras atividades que muitas vezes sequer são vistas
como atividades escolares, né? Como se elas fossem algo de segunda categoria, né? Não fosse a escola séria, a escola de verdade. Por isso que há uma preocupação, não de reter a expansão da educação integral, mas de buscar a sua qualificação. Entendi. Marieta, eu queria entrar num aspecto que você mesmo levantou pra gente, e tem um pouco a ver com o que você falou, né? O professor hoje, ele também tem esse desafio. Qual que é a qualidade da formação desse professor que está atuando junto aos alunos de ensino médio? Olha, em relação a toda essa discussão de melhoria da qualidade da educação e de superar esses desafios, especialmente para o ensino médio, que é o nosso tema daqui do programa, eu acho que uma questão crucial é a gente pensar no professor, né? De um lado, eu acho que tem uma questão de tornar a carreira docente atraente. Quer dizer, que as pessoas tenham interesse em ser professores, né? O que acontece hoje é que as licenciaturas que formam os professores atraem muito pouco os alunos para se dedicarem a essa atividade. Então, eu acho que esse já é um ponto crucial. Sim. E outro ponto crucial é a maneira como os professores também são formados. Na verdade, há uma dificuldade nas licenciaturas de dar uma carga horária, ter um tipo de funcionamento que, de fato, promova uma integração maior entre os conteúdos do que é aprendido nos cursos e a maneira como aqueles conteúdos podem e devem ser aplicados na sala de aula. É claro que existem iniciativas muito interessantes. Eu mesmo participei de uma iniciativa que se chama Prof. História, Mestrados Profissionais em Ensino de História, voltados para professores da educação básica e que tem esse objetivo, de fato, de pegar professores que já atuam na rede pública e criar condições para que eles possam, na sua área de conhecimento, desenvolver atividades pedagógicas de aprendizagem que possam tornar o ensino, como a minha área é história, tornar o ensino de história mais atraente, mais conectado com as demandas do presente. Tem que estar em constante atualização e essa não é a realidade da maioria dos educadores, né? Eu queria só complementar a informação. O Censo Escolar é uma pesquisa anual do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. E o censo é feito para monitorar, avaliar e elaborar políticas públicas educacionais no país. O Brasil hoje conta com 184.100 escolas. Cláudia, eu queria que a gente passasse agora para um outro aspecto, que é pensar nesses problemas que são vistos no ensino médio. Eles podem ser desdobramentos de problemas que já existem no ensino fundamental, como, por exemplo, a alfabetização fora da idade adequada? Sem dúvida. Não é que o aluno chega no ensino médio e começa a ter problemas. Nós temos hoje, infelizmente, mais de 54% dos alunos com um nível insuficiente de leitura no terceiro ano primário, quer dizer, no terceiro ano do ensino fundamental. E eles vão acumulando essas deficiências. Se a gente chega no 9º ano, dados da Prova Brasil, 73% dos alunos têm precariedades na leitura. 83% deles têm problemas em matemática. Eles vão para o ensino médio sem uma leitura adequada, sem raciocínio matemático e vão ter conteúdos muito mais complexos, ou num grau de complexidade maior. Vai pedir muito mais deles, né? Então, é importante melhorar as outras etapas de escolaridade para que quando ele chegue no ensino médio, as coisas possam fluir melhor. Tem um aspecto que a ministra interina, né, durante a coletiva, ela falou, a Maria Helena de Castro, que a alta reprovação no terceiro ano do ensino fundamental, que seria 88,4%, é preocupante e que isso já começaria a atrapalhar o desenvolvimento. É isso mesmo, Simar? O que você acha disso? Bom, é verdade, o Brasil tem dois grandes gargalos, o terceiro ano do ensino fundamental e o sexto ano. Sim. Lembrando, o sexto ano é a antiga quinta série, a antiga primeira série do ginásio. Essa tradução é muito boa, porque a gente ainda está viciado ainda na quinta, né? Quinta série, então, sexta série. Esse é o grande gargalo, estou hierarquizando. Os alunos conseguem chegar no antigo ginásio, antiga quinta série, atual sexto ano, aí encontram uma barreira. Por que eles são reprovados? Muito provavelmente por dois fatores. Algumas dificuldades, que de fato, como a Cláudia mencionou, eles trazem
né, nesse momento do ensino fundamental, e uma dada concepção dos professores que ainda acreditam na ideia de uma pedagogia da repetência como capaz de produzir proficiência em leitura. No terceiro ano é como se tivesse se estabelecido no país o tal ciclo de alfabetização, ainda que não haja essa formalização, na prática aparece isso. Então, ao final do terceiro ano, a taxa de aprovação é de 88, é a segunda mais baixa. Então, é um outro gargalo, o mesmo raciocínio, a ideia de que esses alunos têm algumas dificuldades, evidentemente, mas há uma compreensão de que a reprovação vai ajudar. Pesquisas têm mostrado, tanto no Brasil, inclusive algumas que eu conduzi, e fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, que mostram que a reprovação, ainda que em alguns casos ela possa ter um efeito produtivo sobre o aluno, em geral elas não têm esse efeito. Elas desmotivam o aluno, aumentam os gastos e você vai criando bolhas na progressão dos alunos. Eu queria levantar um dado, também corroborando as preocupações da Cláudia, para ter uma ideia. Na média, os alunos que terminam o nosso 9º ano, o ensino fundamental, eles precisariam ficar em torno de 2 anos, pelo menos, na escola, para atingir o patamar adequado de leitura. A leitura, é bom lembrar, não é língua portuguesa, é uma competência transversal. A ausência de domínio, né, adequado dessa competência compromete o aproveitamento escolar como um todo. E muitos desses alunos chegam ao ensino médio, acumulando, então, dificuldades. Acumulando aí um déficit seria de 2 anos. Pelo menos 2 anos na média, é o que se estima. Então, esse é um dos grandes desafios, né, que nós temos. Qual seja, não só que os jovens estejam na escola, evidentemente que apesar da preocupação com a evasão, a população escolar brasileira cresceu, vem crescendo, isso é uma medida positiva. No entanto, essa presença não está se fazendo acompanhar de um aproveitamento, digamos, adequado daquilo que se supõe para essa etapa da escolarização. A gente vai trazer agora para a nossa conversa o Raf Gomes Alves, que é diretor de Currículos e Educação Integral da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Olá, Raf, você me escuta bem? Olá, Karen, escuto sim. Muito obrigada por participar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, né? E para nós é uma oportunidade estar participando desse debate com o Ocimar, com a Cláudia e com a Marieta também. E para a gente é uma oportunidade também escutar aí diretamente alguém do MEC, né? Eu queria justamente começar te perguntando como que vocês do Ministério da Educação receberam esses dados do censo? Qual aspecto chamou mais a atenção de vocês? Olha, o ponto, né, quando a gente recebe dados, né, de abandono, reprovação, como o que a gente, né, encontra, né, lembrando que é um dado que ele já tem uma certa, né, constância, é um dado bastante preocupante, até nesse sentido que o Ministério da Educação, né, tem promovido, né, um amplo debate e no sentido, né, de precisamos, né, mudar essa chave, né? A gente precisa alterar esses dados, né, de baixo aprendizado dos nossos jovens, das nossas crianças e também, né, os dados de abandono e reprovação. Então, a gente recebe mesmo com uma preocupação forte e também, né, com bastante interesse, né, em resolver, né, e contribuir com essa resolução para mudar esse cenário, exatamente. E quais são as prioridades, né? Como vocês estão se preparando e quais são as ações para mudar esse cenário? Por exemplo, o da evasão. Karen, olha, eu acho que concordando, né, com os demais, né, que pontuaram aqui, tanto a Cláudia quanto o Ocimar, e alguns pontos que a Marieta trouxe aqui também, acho que a gente, né, o problema, né, no ensino médio específico, que é o tema em pauta agora, né, nessa conversa, ele depende do desempenho, né, de todo um processo. Então, o Ministério da Educação, ele tem ações específicas para o ensino médio e também para o ensino fundamental. A gente estabeleceu, por exemplo, a alfabetização como uma prioridade, né, do Ministério. A gente lançou agora há pouco um programa específico, que é o programa Mais Alfabetização, que ele visa dar apoio, né, para as escolas, para as redes de ensino, para melhorar a qualidade, né, da alfabetização das nossas crianças. Como a Cláudia trouxe, né, mais de 54% né, dos alunos que fizeram a Avaliação Nacional de Alfabetização em 2016 tiveram habilidades, né, insuficientes para aquela etapa, né,
em alfabetização. Então, é um dado muito preocupante. Essa criança que ali não teve esse direito atendido, né, dificilmente ele vai ter acesso, né, ao prosseguimento dos estudos que é necessário. Entendo. Né? Então, assim, vou só te interromper, para que aí a gente pode trocar uma ideia com quem está aqui no estúdio também. Essa questão de focar na alfabetização, na visão de vocês também, já seria uma boa ação? O que vocês acham? Quem pode comentar? Primeiro, eu acho muito positivo. A pior coisa é varrer para debaixo do tapete os problemas. Sim. E a alfabetização não está funcionando bem no Brasil. Nós temos problemas. Inclusive, porque é bom lembrar que a Avaliação Nacional de Alfabetização foi avaliada no final do 3º ano, quando as crianças têm mais de 8 anos. Quando, na maior parte das redes de bom desempenho no mundo, se conclui a alfabetização aos 7 anos, né? Ou pelo menos a alfabetização tal como a gente mede aqui no Brasil. Então, há um problema, com a idade isso vai se agravando, porque nessa fase não entra ainda leitura e interpretação de textos, extração de dados relevantes e assim por diante. Isso vai se acumulando e explica os resultados pífios que nós temos no final do 9º ano. Inclusive, sem querer forçar aqui as categorizações, né, e segmentações, mas a gente poderia dizer que é o momento em que as pessoas estão aprendendo a ler e se isso não se consolida, elas não conseguem ler para aprender. Né? Só queria fazer uma metáfora. É como se a gente tivesse construindo uma casa e os pilares, os alicerces não estão feitos e a gente começa a pôr andares em cima. É isso. Eu acho que retomando até essa questão da dificuldade e da evasão no ensino médio, eu acho que também tem muito a ver com isso, porque na verdade essa criança, esse jovem, ele chega no ensino médio despreparado, com uma série de lacunas na sua aprendizagem, e quando ele se depara com um nível de complexidade e de exigências, o fato dele se sentir com muita dificuldade de enfrentar aqueles desafios de aprendizagem, funcionam, na verdade, como uma forma de desestímulo, de desmotivação para que ele continue. Raf, eu queria, isso realmente é muito importante, eu queria dar a oportunidade para você continuar a sua linha de raciocínio. Então, a primeira parte da sua resposta foi como uma questão para tentar resolver esse problema, mudar o nosso cenário atual, é o investimento em alfabetização. Isso. Pode continuar. Então, nesse sentido, a gente tem uma base nacional comum curricular que foi homologada agora, né, em dezembro, para a educação infantil e para o ensino fundamental. E a base, né, ela traz a alfabetização para o 2º ano do ensino fundamental. Então, o programa Mais Alfabetização, ele surge até mesmo nesse sentido. Como apoiar os nossos professores alfabetizadores nesse grande desafio, né, de garantir a alfabetização para as nossas crianças, né, nesse período mais apropriado. O que acontece? Paralelo, né, assim, a gente precisa, além de ter um trabalho, né, de prevenção, que é o Mais Alfabetização, né, e com o trabalho das redes, com o trabalho dos professores, claro, eles, né, a gente tem uma possibilidade, pelo menos essa é a nossa aposta, a gente ter um resultado de alfabetização melhor para as nossas crianças. A gente tem a iniciativa também, tanto de reformulação, né, do ensino médio. Hoje, se você for olhar, por exemplo, né, o desempenho de um adolescente no ensino médio, ele tem um fator, né, dele, que é dele também, dele querer estudar, dele querer, né, desempenho, né, como se diz, tá ali naquele local, naquela escola, e tem um fator daquilo que é ofertado, né, da metodologia que é utilizada pelo professor, da forma como a escola e as redes organizam seus currículos. Então, nesse sentido, a gente promoveu, né, uma alteração, o Ministério da Educação promoveu uma alteração na legislação no sentido de deixar o ensino médio mais flexível, né, a gente trabalha, né, com o ensino médio, são as mesmas disciplinas, o mesmo ensino médio para todos, pessoas diferentes, que têm aptidões diferentes, que têm projetos de vidas, né, que são diferentes. Então, essa reformulação do ensino médio, ele prevê, ela abre uma possibilidade para que a gente tenha itinerários formativos, sequências, né, de
currículos que são diferenciados, né? Eu tenho um determinado aluno, por exemplo, que ele já tem claro ali para ele que ele quer seguir uma carreira, por exemplo, na área de engenharia, né? Talvez ele não tenha tanto interesse, né, de aprofundar, por exemplo, em conhecimentos de uma determinada área, por exemplo, de geografia, de história, por exemplo. Então aí a gente vê pelo menos, desculpa te interromper, mas é a questão do tempo. Você me desculpe, viu, Rafa? Que é isso, então a gente viu aí duas, pelo menos, frentes que vocês já têm, que já têm previstas para tentar mudar, e a gente sabe que os investimentos são a médio e longo prazo, vão mudar, vão ser geracionais também. Ô, Rafa, eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente, viu? Obrigada por ter nos atendido, nos explicado, trazido já uma parte do que vocês estão pensando aí no Ministério da Educação. Karen, eu que agradeço, né, e coloco a Secretaria de Educação Básica, né, à disposição de vocês, e agradeço aí a Cláudia, Ocimar e Marieta também. Tá bom, um abraço, viu? Um abraço. Agora, continuando, vamos pegar agora o link da reforma, né? O que você acha, Marieta? A expectativa em relação à reforma pode realmente mudar o cenário do ensino médio para melhor? Olha, eu acho que existem bastante dúvidas, né? Esse livro, inclusive, que eu te entreguei, Desafios para o Ensino Médio, que reúne vários especialistas de diferentes instituições e universidades e de áreas também, com posições a respeito da educação diferenciadas, a Cláudia até tem um artigo nesse livro, pontua com os vários desafios que se colocam, né? A ideia de você ter uma flexibilização do ensino médio, acho que há um consenso de que é uma coisa positiva. Sim. Agora, o grande desafio é como isso será feito, né? Como as escolas e principalmente a diversidade de escolas espalhadas por esse Brasil poderão atender a essa... Tem um outro dado, o legal de pegar a censo é que a gente tem dado para poder, né, formatar até as nossas perguntas. 84,8% dos nossos alunos de ensino médio estão na rede pública. Você acha que a reforma, a gente vai conseguir vê-la sendo implementada com tranquilidade ou vai ser mais sensível para a rede pública, Ocimar? Bom, é evidente que o ensino médio tem uma série de demandas e necessidades da sua reorganização. Mas me parece que o grande gargalo, se eu tivesse que escolher um, não está no ensino médio. Ele está nos anos finais do ensino fundamental. E o censo, mais recentemente divulgado, traz um problema adicional. As redes municipais já passam a atender a maioria das matrículas dos anos finais do ensino fundamental. Então, do ponto de vista de política pública... Só fazer um parêntese para a gente explicar. A maioria das redes do ensino médio estão na base federal, né? Estadual. E aí, o que você levanta é que os municípios são responsáveis pelas redes das crianças, né? Do ensino infantil. Exatamente. Quando nós olhamos, então, para esse gargalo, do meu ponto de vista, do ponto de vista de gestão de uma política pública, você tem que se relacionar com mais de 5 mil municípios. Muita gente para gerir, né? Além, né, dos 27 estados. Né? Então, essa é uma dificuldade adicional de quem quer que esteja ocupando o Ministério da Educação, mas não é só desenvolver a política, elaborá-la, que já não é pouca coisa. Como implementá-la, como estabelecer essa articulação. E quando a gente falava antes, né, da alfabetização nos anos iniciais, para você ter uma ideia, 84% das matrículas dos anos iniciais estão com municípios, onde estão concentrados esses problemas, digamos, originais, que depois vão se desdobrar lá no ensino médio. Quer comentar? Não, eu queria comentar os problemas específicos do ensino médio, porque o problema do ensino médio é que ele herda as precariedades das etapas anteriores e ele acrescenta coisas a isso. Porque, primeiro, nós decidimos ter para 4 horas de aula, em média, no país, 13 disciplinas em alguns estados, chega até a 15 ou 17. Em 4 horas de aula. Se a gente olha para os 30 primeiros países do PISA, nenhum deles tem só 4 horas de aula e nenhum deles tem mais de 7 disciplinas. Nós resolvemos fragmentar os saberes, para comentar uma expressão que Edgar Morin colocou ao comentar a educação francesa e conseguir reformular. Então, de fato, havia um consenso de que algo precisava ser feito. Não dá para fragmentar tanto assim. Então, o jovem acaba tendo poucas aulas de todas as disciplinas e não
entrando em aprendizado profundo de nenhuma delas. Infelizmente, olha, gente, conversar com vocês foi muito bom, porque vocês sabem muito e conseguem passar, né? Educador, né? Educador é fácil de explicar as coisas pra gente. Mas, infelizmente, o nosso tempo já tá acabando, né? Então, eu queria só, antes da gente encerrar, te dar o site do INEP, que é o inep.gov.br, caso você queira mais informações e ver os dados do censo escolar, tirar suas próprias conclusões, a gente colocou aí, ó, inep.gov.br. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente, obrigada pela companhia de você aí de casa. Se quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!